Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Pedro Previdelli. O vídeo de hoje é sobre o que realmente é filosofia. Então eu já mencionei para vocês nos vídeos anteriores que a filosofia foi a matéria mais importante da minha vida intelectual. Eu não estaria aqui sem ela, né? Ela é a maior fonte de inspiração para eu tomar esse rumo na minha vida. Então vamos falar um pouquinho sobre ela, um pouquinho sobre a visão que eu acho mais interessante, que mais faz sentido, sobre o que ela é. E eu vou começar um pouquinho até com um apanhado histórico. Eu vou começar um pouquinho com um apanhado histórico para vocês. Mas antes eu queria deixar uma indagação. Algumas indagações, né? Será que a filosofia ela é só uma matéria como as outras, como direito, matemática, biologia, química, física? Será que ela é inferior às outras por ser menos rígida? Será que ela era o jeito que a gente obtinha conhecimento antes do método científico? Então ela é inferior às ditas ciências que nasceram aí já na modernidade, né? Será que é algo só que permite escritores serem mais criativos, mas parecerem ter um certo grau de exatidão? Então será que a filosofia, ela, por ser muito mais antiga, ela ser muito anterior ao método científico, ela é inferior, né? Inferior às outras ciências? Então vamos começar um pouquinho aqui pelo começo. A gente tinha algumas atividades humanas, assim, digamos, a gente já tinha matemática, é mais antiga do que a filosofia, a medicina também. E o primeiro filósofo, Tales de Mileto, ele também era um grande matemático. E ele foi o primeiro do que a gente chama dos pré-socráticos, né? Então os pré-socráticos, eles eram filósofos da natureza, eles sempre olhavam para fora para buscar explicações para os fenômenos e para a origem do universo. Então para Tales de Mileto, a água era a origem de tudo, né? Para Heráclito de Éfeso, o fogo era a origem de tudo. Para Anaximenes, era outro elemento, era o ar. Já para Empédocles, era uma mistura dos 4 elementos que era a origem de tudo: água, ar, terra e fogo. Aí, realmente, com Sócrates, a gente vai ter uma tríade importante. A gente diz que a filosofia, de fato, começa com Sócrates, que inspirou muito Platão. Então, Sócrates foi professor de Platão, e daí veio Aristóteles, que foi que foi aluno, né, de Platão. Então, Sócrates foi professor de Platão, Platão foi professor de Aristóteles, certo? Aí a gente tem já uma verdadeira mudança, uma mudança em que esses pensadores, eles começam a buscar a explicação das coisas dentro, não só olhar mais só para fora, olhar para dentro mesmo. Quando aquelas explicações dos deuses, né? Sócrates já questionava a existência dos deuses, e por isso ele foi inclusive julgado, né? Teve que tomar a cicuta, tomar um veneno, passou pela pena de morte, e ele aceitou de bom grado morrer pela verdade, pelo que ele via que era verdade. Então, quando esse modelo de explicação do mundo baseado nos deuses, que os deuses são a natureza, mas são meio que como a gente, são indivíduos inteligentes, mas muito mais poderosos, já não estava mais funcionando, né? E a organização da sociedade ser baseada nisso, na mitologia, no entendimento no culto aos deuses e sacrifícios aos deuses. O homem, a gente vê muito isso em Sócrates e Platão, o homem ele passa a olhar para o filósofo, né? O primeiro que faz isso, ele passa a olhar para dentro dele mesmo, ordenar a própria alma, né? Buscar virtudes, e com base nisso, isso vai ser o modelo de aferição de ordem para as outras coisas. Então, por exemplo, Platão, na República, talvez o seu livro mais importante, ele dizia que o governo ideal deveria imitar a vida do filósofo, a vida do homem ordenado, o homem que tinha a alma ordenada. Correto? Daí, a gente fiz algumas anotações aqui, porque o roteiro é bem longo.
Então, basicamente, a filosofia, né, para essa escola, para a escola platônica, né, ou pitagórico-platônica, a filosofia, ela principalmente, ela tem a ver também com participar de uma realidade mais elevada, tá? Trazer essa participação no ou no divino, participar nos arquétipos eternos, né? Participar nos modelos eternos. Aí já com Aristóteles a gente já tem uma visão muito mais fragmentada, né? Com Descartes, então, a gente tem uma filosofia muito fragmentada, a gente passa a ter uma filosofia que ela é muito mais puramente teórica ou acadêmica, e o elemento existencial mesmo, de ajudar a gente, nos ajudar a tomar as nossas decisões, a nos encontrar, a nos achar, a entender o nosso papel no mundo, a filosofia, quando se afastam, né, da tradição da escola pitagórico-platônica, passa a não existir mais isso. Aí a gente tem o nascimento do existencialismo na modernidade com Kierkegaard, e ele existiu para ela nasceu para suprir essa lacuna, porque os outros filósofos estavam basicamente só pensando em estudos na natureza, ou epistemologia, ou até metafísica, mas isso tudo muito separado e muito fragmentado, né? Não davam nenhuma resposta, eles não eram mais guias existenciais de maneira nenhuma. E na tradição pitagórico-platônica, tudo isso estava junto, tudo isso estava unificado. Tanto métodos, eles usavam a matemática, né? Métodos para investigação da natureza, não tão sistematizados como a gente vê em Aristóteles, né? Que fundou a lógica, digamos assim, o estudo da lógica, tem um livro só sobre lógica. Mas ética, cosmologia, coisas que podem fazer você se encontrar, né? Para Sócrates e Platão, foi muito influenciado por Sócrates, além de ter sido por Pitágoras. Aristóteles já tem bem mais discordâncias com eles, né? Sócrates dizia que o começo da filosofia é o autoconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo. Essa era a máxima falada por Oráculo de Delfos. Então, o começo da filosofia é entrar para dentro, conhecer a si mesmo. Isso é o início de tudo. Esse é o ponto principal. Então a gente aqui nesse canal, eu vou ter essa visão, eu vou trazer autores, eu vou apresentar essa visão de mundo para vocês, essa visão de mundo em que a gente busca a unificação maior das coisas, né? Eu vou falar muito sobre propósito, e eu acredito que o propósito ele é o projeto unificador da sua vida, quando tudo vai fazer sentido, e você vai ver uma relação entre o que você acredita, sente, pensa, estuda e trabalha. É buscar a unidade maior na sua vida, né? O máximo de unidade possível. Fugir da fragmentação realmente. Então agora eu vou ler algumas frases de filósofos que eu trouxe para vocês, para realmente explicar e ilustrar o que eu trouxe até agora. Então, nós vamos começar por Plotino, o maior dos neoplatônicos. Nós precisamos fechar os nossos olhos e passar a ver as coisas de uma maneira diferente. Não é uma visão com os olhos, mas é outro jeito de ver as coisas. Uma faculdade que nasce com a gente. A verdadeira vida da alma é se voltar para o inteligível, o que não é puramente material, o que é imaterial, e se unir com isso. Então, para Plotino, a filosofia não é o amor ao conhecimento abstrato, mas a restauração da verdadeira vida da alma. Agora, Próclus, né? outro neoplatônico. A filosofia é a purificação, né? A purificação da alma. O retorno para a simplicidade do divino. Agora, Augustus Davinis. A filosofia, no seu sentido primordial, não é uma construção discursiva, mas é uma maneira de morrer para o seu ser mais baixo e renascer na ordem divina. Tá? Então agora, para Vogelin. A filosofia é a ordenação da consciência
que revela a relação humana com o âmbito divino, né? Agora para o grande filósofo francês Louis Lavelle. A filosofia é o ato de participação no ser, né? Um consentimento deliberado e interior ao absoluto. Então, para ele, a filosofia é a busca da presença total, né? A integração do ser do eu com o divino, o absoluto. Agora, ainda Louis Lavelle. Nós possuímos ser apenas enquanto participamos nele e podemos participar nele apenas se consentirmos. Então a gente tem que ter essa abertura para o mais elevado, essa abertura para o divino. Quanto mais abertura, maior participação no que existe de mais elevado e na chamada mais elevada, na missão mais elevada que a gente pode cumprir nessa terra, mais ser vamos ter, mais parecidos com Deus vamos ser, mais vamos estar participando do absoluto. Agora, o nosso grande Mário Ferreira dos Santos, foi o gênio brasileiro, o gênio tupiniquim, o maior filósofo brasileiro. Algumas frases dele, né? Filosofia é o esforço da razão em busca da verdade total no horizonte do ser. Então, para ele, a filosofia realmente é uma construtora de cosmovisão, né? E ele diz também que a filosofia é um método de elevação do espírito, e ele também disse: a filosofia deve conduzir o homem a integrar-se no ser, superando o fragmentário, né, o parcial, o transitório. Agora, Pierre Hadot, né, outro autor bem recente, né, como outros que eu citei, como August Savines, Vogelin, Lavelle, Mário Ferreira dos Santos. Pierre Hadot também é um autor bem recente, aí ele é do século XX também. Então, para Pierre Hadot, a filosofia ela era uma prática de exercícios espirituais e uma maneira de viver. Era uma maneira de vida muito mais do que a obtenção de conhecimento abstrato, né, conhecimento puramente teórico. Inclusive, é isso que está escrito aqui na minha camiseta. Philosophy as a way of life, né? Filosofia como uma maneira de vida, né? um jeito de viver. Então aí vai Pierre Hadot. A filosofia nos convida a uma perspectiva do todo em que descobrimos que somos parte de algo maior, de um todo maior. E nossos problemas individuais não são nada em comparação, tá? Então essa questão do todo, da relação com o todo, que a ciência moderna impediu, a gente só tem uma relação sempre com partes, né, abstratas e fragmentadas da realidade. Por vezes a gente nunca foi nos retirado o jeito de nos relacionarmos com o todo, né? Mas a filosofia antiga, os autores certos, vão devolver isso pra gente. Por isso eu vou fazer muitos vídeos falando sobre cosmologia antiga, né? E por isso o canal do YouTube que eu criei em inglês, eu vou deixar o link na descrição, o canal se chama Cosmological Wisdom, Sabedoria Cosmológica. Aí vamos para mais duas frases do Pierre Hadot para fechar. A filosofia não era simplesmente a construção de um modo de vida, mas sim era um jeito de ser, né? Não devemos nos esquecer que a filosofia era uma maneira de viver antes de ser uma disciplina acadêmica. Então, assim, foi só na Idade Média que virou uma disciplina acadêmica. Então, a gente tem praticamente 2.000 anos, quase 2.000 anos de filosofia, né, antes de ela ter se tornado uma disciplina acadêmica. Antes ela era muito mais como eu falei, uma bússola existencial, um guia existencial, uma maneira de investigação da realidade também, um jeito de viver, uma prática espiritual, uma maneira de nos elevarmos até Deus, de nos conectarmos com Deus, de participar na divindade e de nos tornarmos mais parecidos com Deus o máximo possível, né? Então, tá muito vento, gente, foi mal. Então é isso, galera. Fechamos o vídeo de hoje.